Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma live aqui no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Nós estamos falando de um assunto importantíssimo: as leis que mudaram. O que foi tirado das leis? Deus permite, dentro da lei, que se fabrique imagem de escultura? Esse mandamento foi tirado ou não? Porque as igrejas estão cheias de imagem de escultura, né? Mas você vai na igreja evangélica, protestante, eu sempre digo protestante que não protesta nada, primeiro porque a direção deles é uma reforma, eles pertencem à reforma de Martim Lutero, né? Então, quando a igreja católica diz que eles têm a primazia como igreja, eles têm sim, porém, no Apocalipse 18, né? Babilônia é caída, né? Não a igreja de Pedro, de Paulo andou lá, mas Paulo mesmo declara em Atos dos Apóstolos que ela haveria de cair. Surgiriam os lobos cruéis que não poupariam o rebanho, e essa igreja, que era uma continuação da igreja primitiva, haveria de ser corrompida e se tornaria a grande Babilônia caída. E foi o que aconteceu, né? E isso comprovado pelo próprio catolicismo romano. Então, o catolicismo romano mais recente, não sei, mas os mais velhos, mais antigos, se você conversar com eles vão falar de tudo isso, das cruzadas papais, das perseguições cristãos que existia naquela época. Então, os cristãos que eram fiéis foram perseguidos, e nessa perseguição morreram muita gente, mas muita gente mesmo. Foram 1260 anos da profecia de Daniel, da profecia de João em Apocalipse, de controle e domínio do papado romano, onde eles mataram muitos cristãos por todo o mundo. Confesso, então eles não são réus escondidos, eles são réu, confesso. O Papa que esteve aqui no Brasil, João Paulo II, confessou isso e pediu perdão aos brasileiros pelas cruzadas papais com que mataram tantos cristãos. E por que o mataram? Exatamente por isso. Porque o povo de Deus não adora outro Deus. Se você é cristão, que se diz protestante, você é filho de Roma, que vive adorando tudo e todos, políticos, time de futebol, tantas outras coisas, meu querido, você está longe de ser um adorador de Jesus. Não se iluda, viu? Não se iluda. Então, os pastores e os apóstolos dessa geração criaram uma forma para que ninguém fale mal de Deus. E falar mal não vai mudar nada. Agora, dizer a verdade como a gente gosta de dizer, isso sim convém a todos. Então, ele colocou lá uns chavões para as igrejas: não me julgue, não me julgue, não me julgue. E com isso eles colocaram a indisciplina, colocaram as vaidades dentro da igreja, e você entra nas igrejas hoje, não sabe quem é mulher, não sabe quem é homem, e ainda querem combater, né? Querem guerrear. Querido, guerrear sem testemunho não adianta. Como é que eu vou falar de uma pessoa que está em prostituição se eu também estou em prostituição? Eu posso? Como é que eu vou falar de uma pessoa que está adorando a imagem se eu estiver adorando a imagem como ele? Como eu vou falar? Então, como é que os crentes vão falar dos homossexualismos se dentro da igreja o comportamento deles não convém e não agrada a Deus?
as suas mulheres se comportam igual a eles, se vestem igual a eles. Mas não tem moral nenhuma para falar, né? Bem como a idolatria, né? Então eles batem contra a prostituição de uma pessoa que é casado e deita com outra mulher, eles batem contra isso, só que eles se prostituem muito mais. Não que não deva combater, porque é dever, né? A prostituição sexual é um ato que dificilmente encontra o perdão, né? Dificilmente. As pessoas dizem, mas Davi fez isso, pela cabeça dos outros aí, você fazendo isso, você vai ver o que é bom, viu? Lago de fogo. Então, achando que você é Davi, porque Davi fez, você pode fazer, e isso a igreja está vivendo em prostituição. Mas a prostituição que é mais usada dentro da Bíblia é aquela que vai contra a palavra, que não obedece à palavra. Quando alguém diz os mandamentos foi tirado, não existe mais, é uma coisa que foi transitória até Cristo vir, acabou. Essa pessoa é um adúltero, não sexualmente, mas no que diz respeito à conduta de vida, ensinamento e obediência ao Evangelho, ele é um adúltero, ele não vai ter salvação. Não se iluda com salvação, irmãos. Salvação é um negócio muito delicado. Não pense que é só chegar, não, mas Paulo diz assim, invocar o nome do Senhor está salvo e tal. Se você não sabe o que significa aquilo ali, é melhor você nem falar nada e vai buscar se converter. Então, achando que entrar no céu é um brinquedo, eu sempre digo aqui, estou pregando. Eu tenho que me cuidar, porque senão naquele dia do trono branco, desculpe, vocês vão me ver do lado do quê? Do lado do fogo. E os demais subindo, né? Porque Deus não tem filho predileto, escolhido, preferencial, para ele dizer, isso aqui eu levo, isso aqui fica. Não, Deus não é isso. Ou você é ou você não é. Ou você prega a verdade, ou você fica sem pregar, que é melhor para você, tá? Não, mas se deve pregar a palavra como ela está escrita, como ela é. O apóstolo João disse, ou melhor, a carta aos Hebreus diz que o pastor vai dar conta das almas perante Deus. E o João disse Tiago disse que se você quer ser mestre, você tem que ter cuidado. Não queira ser mestre, ele recomenda, porque o mestre receberá maior juízo. Então, se você quer ser um pregador ou um professor de Bíblia, como tem por aí, eu não sou nada, né, queridos? Eu só estou aqui pregando o Evangelho, porque é uma missão que Deus me deu, e falando do jeito que Deus me deu para falar, e nada mais que isso. Longe de chegar e dizer eu sou um professor, eu sou um teólogo, eu sou isso, eu sou aquilo. Embora não tenha nada contra isso, o que me interessa é pregar o Evangelho. Agora, se você diz que você assuma o seu compromisso como tal, porque o negócio é muito estreito, não brinque, muito sério. Então, nós temos falado sobre as leis, e nessa lei aqui, o assunto é: acabaram o mandamento que diz, Deus não terás para ti outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. E todos nós vemos o que Deus fez com os filhos de Israel, os adoradores de Baal, Peor, todos eles. Os postos ídolos, como Eli, por exemplo, seus filhos, Ofim, Finéia, lembra de tudo isso, né? Acabe, o rei de Israel, e tantos outros que corromperam o reino de Deus, e o próprio rei Salomão, não? Então é bom você tomar cuidado e vigiar. O mandamento de Deus nunca acabou, é eterno,
Nunca vai acabar. Abram comigo aí no livro de Salmo 135. O versículo de número 13. O teu nome, Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor vindicará o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Nem há fôlego algum na sua boca. Semelhante a eles se tornem os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó casa de Israel, bendizei ao Senhor. Ó casa de Arão, bendizei ao Senhor. Ó casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor desde Sião. Seja bendito o Senhor, que habita em Jerusalém, louvai ao Senhor. Então, você pode observar aqui o que Deus está dizendo sobre os ídolos, as imagens. O que representa a imagem? Aqui está ela. O Senhor declarando todas as características dela, a posição de uma imagem. O que representa a imagem? Para você chegar a prostrar diante dela e pedir alguma coisa. O que ela representa? Que valor teria uma imagem para alguém que está buscando ouvir a voz de alguém? Se a imagem não tem como fazer, não faz nada. Por isso, meu querido, a imagem não pode representar coisa alguma. Está lá no canto dela, deixa no canto dela, porque dali ela não sai. Não adianta inventar. Não, mas a imagem chorou, teve sangue assim nos olhos dela, ela chorou sangue. É mesmo? Cheguem à conclusão, examina para ver os fatos. É verdade que ela chorou? Mas Santo Expedito faz isso, faz aquilo, a imagem dele faz isso, faz aquilo. Busque o detalhe. Fé é uma coisa que não tem nada a ver com imagem. Fé faz parte de uma religiosidade e a fé que você confessa sobre qualquer coisa ou qualquer Deus ou um ídolo, ela vai fazer algo, mas não por mão daquele que está ali presente, que é o ídolo. Nunca, jamais. Por quê? Porque eu vim de lá, tá? Eu conheço. Ele está dizendo aqui: semelhante a eles se tornem os que os fazem e todos que nele confiam. Você confia em quem? Olha ele dizendo aqui, ó. Ó casa de Israel, bendizei ao Senhor. Confia no Senhor. Por que Deus diz isso? Porque Ele está vivo, meu querido. Então nós temos aí tantas imagens que nós acompanhamos, que as pessoas adoram, que buscam,
e que diz ser alguém. Dá uma olhada comigo aqui no capítulo de número 8 de Ezequiel. Diz aqui a palavra de Deus: no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e vi uma semelhança com a aparência de fogo, desde os céus dos seus lombos e para cima, ou melhor, e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de resplendor, como brilho de âmbar. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúmes. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então ele me disse: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte e vi que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E ele me disse: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Então vejam aqui, o santuário de Deus. Moisés fez lá o tabernáculo, para a habitação de Deus, e ali ele colocou aqueles querubins. Sabe o que é um querubim? Querubim nada mais é do que Satanás, Satanás era um querubim. Qual era a função de Satanás no céu? Proteger. Ele é chamado Ezequiel de querubim protetor. Então, protegia a glória de Deus, ele regia a coral e ele guardava o santuário de Deus. Moisés fez lá os querubins e colocou do lado do tabernáculo. Nós vamos chegar lá e falar desse assunto em uma outra oportunidade. Aqui estamos falando sobre as imagens, a imagem de ciúmes. Deus permite a imagem, Deus concorda com a imagem, Deus aprova fazer a imagem, Deus aprova que o crente ou que a igreja católica ou qualquer igreja faz uma foto de um Cristo, faz uma imagem de um Cristo, faz a imagem de Maria, faz a imagem dos apóstolos e veneram e prostam-se diante deles e diz: eles nos atendem, eles nos curam, eles fazem isso ou aquilo para todos nós. É que Deus permite isso? É isso que nós estamos vendo. Por quê? Porque todos vocês têm consciência de que Deus está vivo. Deus é vivo. Deus ouve. Deus fala. Deus responde. Deus tem boca para falar, ouvidos para ouvir e mão para palpar.
Deus tem tudo isso. Então, permitiria Deus que fossem assim? Olha aqui o que eles fizeram, os filhos de Israel. Deixaram de adorar a Deus e colocaram-se diante do santuário uma imagem. E Deus chama ela de imagem que provoca ciúmes. Deus não concordou? Como nunca vai concordar? Eu tenho dito, você tem ouvido os dois vídeos aí sobre a Neustan, que representa a imagem de Satanás, que representa a figura da antiga serpente, e nunca a manifestação de Deus sobre o pecado do povo, mas sim a humilhação do povo perante Deus para ser resgatado da mão de Satanás, que representava aquela imagem que Cristo estava mostrando para eles. Deus estava mostrando para eles. Então, Deus que diz para Moisés, capítulo 20 de Êxodo, 16 de 5 e 16 de Deuteronômio, quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Esse Deus que diz isso, chegava para o próprio Moisés e diria para Moisés: faz os querubins para que vocês prostrem diante deles. Faça os querubins para que eles sejam adorados. Faça a imagem de uma cobra para que ela me representa e quando prostrar diante dela fique curado. Ô irmãos, eu não sei o que vocês têm na cabeça de vocês. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo tenebroso, terrível. E a escassez do dinheiro, o arroxo político e econômico que o Brasil está passando, está até difícil para comer o pão de cada dia. Mas é por causa disso que você vai sair, perder o seu caráter? É por causa disso que você vai perder a sua honra? É por causa disso que a mulher vai vender o corpo dela para ter o que comer? Nada disso justifica a promiscuidade e a vergonha. Caráter, meu querido, é caráter. Honra e dignidade de um homem ele nunca perde. Se elas têm, ele nunca vai perder por causa dessas coisas. Ele passa fome, ele morre de fome, mas ele não vai fazer isso. Se você ama a Deus, se você adora a Deus, e se Deus para você é Senhor de tudo e de todos, como o salmista está dizendo, jamais você vai deixar de adorá-lo, você jamais vai deixar de venerá-lo, você jamais vai deixar de dar honra, louvores, adoração, para prostrar diante de um ser que não fala, que não se move, que não ouve. Alguém está falando por ela, alguém está falando por ela. Deus não é. Tenha certeza disso. Nunca, jamais. Então, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó tinha sempre um profeta. E aqui tem um deles, Ezequiel. No versículo número 7 ele diz assim: então ele me levou à porta do átrio, olhei e vi um buraco na parede. E ele me diz: filho do homem, cava agora naquela parte. Cavei na parte e vi uma porta. Então me disse: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em redor. Olha só, tudo figura de homem, de mulher, de peixe, de cobra, de
gado, de toda espécie de animais, de répteis da terra. O gato não é, olha aqui, ó. Todos os ídolos da casa de Israel, pintura na parede em redor. Todo tipo de animais, até os répteis. Tinha lá as figuras pintadas na parede, no santuário de Deus. E eles prostravam-se diante daquilo ali. O povo é muito fácil para pecar, não? O povo peca assim por fração de segundo e por quase nada. E o que é pior, pecou, não quer sair do pecado. Aí ele diz aqui o versículo de número 11: 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazania, filho de Safá, que se achavam no meio deles, estava em pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espécie nuvem de incenso. Queimava incenso a tudo isso. Queimava incenso a todo tipo de imagem, todo tipo de ídolo. Aprovaria Deus isso, meus queridos? Aprovaria Deus dentro de uma igreja? Uma igreja que vive aos pés de tudo isso, Deus poderia responder a alguém perante uma imagem? Mas a Virgem Maria se manifestou. Primeiro que não existe mais Virgem Maria, tá? Já foi. Existe a Mãe do Senhor, a Maria, que dorme no pó da terra. Ela me apareceu, ela fez isso e isso. Escuta, se Maria apareceu a você para falar isso e isso, católico, o seu padre, se Maria apareceu a vocês para falar tudo isso, por que quando Maria estava aqui ela não fez nada? Além de receber o Senhor, de aceitar Jesus e dar a luz a Ele, glória a Deus por isso, ela não fez nada. Por que não tem nenhum registro na Bíblia? Maria pôs a mão em alguém e ficou curado. Maria profetizou e aconteceu. Maria curou alguém. Por que depois de morta que ela vai fazer os milagres? Diz. Porque todos os apóstolos de Cristo, pós-morte de Cristo e ressurreição, começaram a pregar o Evangelho e sinais e prodígios e maravilhas da parte de Deus. Era feito por Deus através deles, que espantava todo mundo. Por exemplo, Filipe, Pedro e João no Templo Formosa, com aquele paralítico, Pedro ressuscitando mortos. A Bíblia declara que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia sinais e prodígios e maravilhas. Que a serpente venenosa picava o apóstolo Paulo e não acontecia nada. Ressuscitava mortos. Que Deus, através de Pedro, até a sua sombra, curava enfermo. Deus o fazia, e nunca eles. Então por que Maria, no templo dos apóstolos, Maria, junto com eles, não operou milagre nenhum? Vocês são acusadores da Virgem Maria. Vocês não respeitam nem a imagem e nem a Virgem Maria. Se a Bíblia diz que a imagem não faz nada, ela é quieta no canto dela, por que você vai até ela para pedir alguma coisa? Certamente você é pior do que ela. Ela não te prometeu nada. No dia que ela foi feita e foi consagrada, ela falou que ia fazer o que para você, a imagem? Você ouviu ela falando para você alguma coisa? Então você é um mentiroso, você engana e você mente em nome da imagem. Você está mentindo em nome da imagem. É que a imagem não pode fazer nada, né? Que se ela pudesse falar alguma coisa, ela ia dizer para você: quem foi que te falou que eu fiz isso? E eu não fiz nada. Quem foi que te falou que eu ia fazer isso por você? Ela não vai dizer nada, porque ela não tem vida, meu querido. Então, quando você diz que perante a imagem de fulano de tal, de fulana de tal,
aconteceu isso e isso, você mente contra a imagem. A imagem te falou nada disso, nem te fez nada. Pedro não faz mais milagre para ninguém. Por quê? Porque Pedro está dormindo no pó da terra, bem como todos os apóstolos. Maria, em vida, não fez milagres? Não, não fez. Todos os apóstolos mostram os feitos dele, todos os profetas, os reis e o Senhor Jesus. Por que Maria não mostra nada? Agora, depois de morta, dormindo no pó da terra, esperando Cristo voltar para ir morar na glória com ele, ela se levanta e vai fazer milagres. De onde você tirou essa ideia? Você não diz que ama a Virgem Maria, por que vocês fazem isso contra ela? Ou Igreja Católica? Ou católico, por que vocês acusam a Virgem Maria? Por que vocês mentem contra ela, dizendo que ela fez isso e faz aquilo, se ela nunca falou que ela ia fazer e nem prometeu para ninguém fazer? De onde vocês tirou essa ideia? Quem deu vocês esse direito de fazer isso com a mãe do meu Senhor, a minha irmã? Quem diz isso para vocês? Olha aqui, ó. O versículo de número 12. Então me disse: visto, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem? Nas trevas cada um, olha só, o que eles fazem? Estão em trevas, cegos. Idólatra é cego em relação a Deus e a vida, a salvação e a verdade, meu querido. É o que o versículo está dizendo. Aí ele dizendo aqui, ó. Então ele me disse: visto, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua câmaras pintadas de imagem. Eles dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Olha aqui, ó, com as suas câmaras pintadas de imagem. Poderia ser o fotógrafo, né? Mas aquele que tem incensário para ir pintando a sua imagem na cor que ele quiser, era eles aqui, ó, fabricando as suas imagens. E Deus diz que ele estava onde? Em trevas, cegos. Não via nada. Aí ele diz aqui, o versículo de número 13. De novo ele me disse: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Câmaras pintadas de imagem. Aí ele diz aqui, ó. Então ele me levou ao átrio da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e vi ali mulheres chorando, ou melhor, mulheres assentadas chorando por Tâmaris. Você anda chorando pelos políticos, querida? É isso? Pelo seu ídolo? O seu Deus morreu, que é Jesus de Nazaré, e ressuscitou, e está vivo. Como você chora hoje por causa do seu ídolo? Aí ele diz aqui, ó. Ele me diz: visto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que essa. Quem é Tamos aqui? É aquele que ele criou como um Deus. Pode ser um ídolo grande que vocês têm, como Ayrton Senna, como Pelé, como Maradona, como tantos outros que vocês transformam em ídolo, que eu já transformei. Todo respeito à pessoa deles, mas a idolatria nunca, jamais. Aí ele diz aqui, ó. Ele me diz: visto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Ele então me levou ao átrio interior da casa do Senhor e vi a entrada do templo do Senhor, entre o portico e o altar.
cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. Eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. Coisa tremenda, não? Jesus disse para os filhos de Israel, quando olharam o sol, a lua, as estrelas, os répteis da terra, os animais do campo, os peixes do mar, as aves dos céus, nunca prostrareis e adorareis, e criareis uma figura de cada um deles para adorar. E aí Deus iria fazer uma cobra de metal e mandava o povo se prostrar diante dele como se representasse ele. Irmãos, está na hora de vocês acordarem. Olha como estava a casa de Israel aqui, podre, imunda, na idolatria. Versículo de número 17. Então me disse: visto, filho do homem, é coisa de pouca monta para a casa de Judá. O fizeram as abominações que fazem aqui. Devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar-me a ira, eles a chegar o ramo ao seu nariz. Vai pegar, pode esperar, é o que ele vai fazer, pode ter certeza, é a promessa dele, viu, irmãos? Você que diz ser igreja evangélica e católicos, pode esperar pela mão de Deus contra você por causa disso. Pelo que também eu os tratarei como furor, vou tratar com ódio, com ira, pode aguardar. Aí ele diz aqui, no versículo de número 18: pelo que também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Ouviu, irmão católico? E você, crente, que diz que só adora a Deus, não tem imagem, mas adora político e tantos outros no campo, o jogador de futebol e tantos outros ídolos. Olha Deus dizendo aqui, ó. Você que tem a Cristo como aquela imagem que diz que Cristo está lá, em Deus está. Abominação contra Deus é o que você faz. Vai chegar a hora, ô católico, que você vai clamar por Maria, por Pedro, por Paulo, por todo mundo, por Deus, por Jesus, por todo mundo, e sempre ouvirás não. Porque o Deus que está por trás da tua imagem, é Ele que vai te responder. Não o servo do Senhor como Maria, seus apóstolos e seus profetas. Então, falaremos mais no nosso próximo vídeo. Ore comigo nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, é muito triste quando se lê textos como esse e vermos como está as nações nos dias de hoje. Porque eu creio, Senhor, e vejo que se naquele tempo tinha abominações, agora tem muito mais. Desse porte, dessa natureza, com ídolos, com imagem, com todo tipo de rejeição contra a pessoa do teu Filho Jesus Cristo. E na maioria das vezes, Senhor, o maior culpado é o pregador, que não tem coragem de falar a verdade, como o padre, por exemplo, como pastor, como apóstolo, como bispo, como missionário, porque ele anda louco pelo dinheiro. O Senhor diz na sua palavra: corrias bem por quem vos impediu, porque mudaste. De uns tempos para cá, tua igreja mudou, entrando na teologia da prosperidade, e deixaram o santuário do Senhor. Está como estavam os anciões de Israel nos dias de Ezequiel,
contemplando os ídolos e queimando incenso às riquezas ou aos ídolos. E hoje a igreja queimando incenso às riquezas e às redes sociais para ser beneficiados e ser famoso. Sabes, ó Deus, que não procuro por nada disso, senão que o pecador se arrependa e se achegue aos teus pés. Por isso nenhum deles quer me ouvir. Mas tu diz na tua palavra, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Essa é a minha alegria, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Dá-nos sempre sabedoria para declarar em alto e em bom som. Não há outro Deus que eu conheça, senão o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que no terceiro dia ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo pelo seu Espírito Santo, e ele vive e reina para todo sempre, e está conosco. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe esse meu irmão que está inscrito nesse canal, aqueles que não estão. Ó Deus, abençoa os nossos jovens, a nossa nação, sara a nossa terra. Tem misericórdia dos que estão presos, tem misericórdia dos que estão enfermos, dê saúde, livramento, em nome de Jesus. Cobra as autoridades, Pai, porque o Brasil não é para estar assim. A corrupção é quem faz isso. Nós te pedimos que em nome de Jesus, Pai, nos abençoa e nos ensina a te glorificar sempre, 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 pois tu és digno de toda honra e toda glória e todo louvor, hoje e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo.